Olá pessoal, meu nome é Aquiles Pinheiro, sou advogado. Conforme falei no vídeo anterior, quem ainda não assistiu, vai lá e assiste. No Facebook é só verificar nas minhas publicações que você vai encontrar o vídeo número 1, que trata das considerações gerais sobre o Instituto da Uso Capião. Também pode ser assistido pelo YouTube, é só digitar Aquiles Pinheiro -advocacia. Pois bem, neste vídeo tratarei de uma das modalidades da uso capião. Vocês também lembram que lá no vídeo anterior eu elenquei as 5 modalidades de uso capião que estabelecida pelo nosso Código Civil. E falei também que os próximos vídeos eu iria tratar de cada uma. E aqui irei tratar da uso capião ordinária. É uma das modalidades. Faço agora um parêntese para voltarmos lá ao conceito de uso capião, em que conceituei para os senhores que o uso capião é o direito que um cidadão adquire em relação à posse de um bem móvel ou imóvel em decorrência do uso deste por um determinado tempo. E aí, a uso capião ordinária está prevista lá no artigo 1242 do Código Civil, segundo o qual adquire também a propriedade do imóvel aquele que contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Também vem o parágrafo único e diz o seguinte: será de 5 anos o prazo previsto neste artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Veja aí, pessoal, que praticamente nós tratamos esse artigo 1242 e seu parágrafo único. Ele trouxe todos os requisitos que nós tratamos lá no conceito de uso capião em relação à posse, com mais 2 requisitos, aliás 3. Oneroso, essa aquisição, essa posse tenha sido adquirida onerosamente, e que tenha justo título, e que esse justo título tenha sido adquirido de boa fé. Percebam que, além daquelas situações lá em que nós elencamos no conceito, acrescentou-se mais esses 3 requisitos. E aí vamos tentar explicar para os senhores esses requisitos. Principalmente os que foram acrescentados nesta modalidade de uso capião. Oneroso é que tenha sido comprado, pago.
custou dinheiro. Justo título. Justo título, segundo a doutrina, é um documento apto a transferir a propriedade. Por exemplo, escritura, um compromisso de contrato, quer dizer, um compromisso de compra e venda, um formal de partilha, em que houve lá uma partilha de imóveis através do inventário, e aí você recebeu o formal, só a escritura e não registrou. Enfim, são documentos aptos a transferir o imóvel. E a boa-fé é exatamente em relação a este justo título, ou seja, você adquiriu isso de boa-fé, entendeu? Não foi ilicitamente. Esse contrato lá não foi produzido ilicitamente, esse compromisso de compra e venda não foi produzido ilicitamente, entendeu? Esta é a boa-fé. E aí vem a nossa legislação também, o Código Civil, lá no seu artigo 1201, no seu parágrafo único, ele diz o seguinte: o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. Mas é lógico, se esse título eu adquiri ele de forma correta, de forma legal, e não foi de forma ilícita, se eu tenho o justo título, eu tenho uma boa fé. Tá certo? Dando sequência, neste caso, essa posse que nós já vem se tratando desde lá do primeiro vídeo, ela deve ser caracterizada por aqueles outros requisitos que nós já citamos lá no conceito. E, inclusive, eu devo dizer aos senhores que isso aqui é cumulativo, não pode ser só uma. Esses requisitos, eles são cumulativos, tem que constar, tem que preencher esses requisitos. Ou seja, esta boa-fé, esta posse, ela tem que ter ocorrido de forma mansa e pacífica, conforme nós já até tratamos, eu já expliquei lá no vídeo anterior. Ela tem que ser ininterrupta, quer dizer, continuamente, também nós já tratamos desse assunto. Sem oposição do proprietário, também nós já tratamos. E por um prazo igual ou superior a 10 anos. Veja bem, igual ou superior a 10 anos, não pode ser menos. Contudo, aí vem aquela situação lá do parágrafo único, que diz o seguinte: este prazo, ele pode ser diminuído dos 10 anos, ou seja, ele pode ser diminuído para 5 anos. Quando? E aí nós temos que verificar o seguinte: isso tem que realmente ser conferido. Primeiro, adquirido onerosamente. Essa posse ela tem que ser adquirida, ela tem que ter sido adquirida onerosamente. Segundo, o possuidor tiver efetuado investimentos de tipo econômico e social no imóvel. O que é isso aí? Isso é o famoso princípio da função social da propriedade. Você tem que ter tornado ela produtiva. Entendeu? Ou seja, não adianta eu só dizer que sou posseio lá, que tem uma posse da terra, adquirir, mas ela não tem função social nenhuma. Ela está lá largada. Aí eu tenho que preencher para mim poder regularizar essa propriedade. Isso não vai impedir de que eu regularize. Mas aí eu tenho que esperar os 10 anos. Tá certo? A segunda situação, ou a terceira,
contando com a onerosidade, o possuidor também tiver constituído, aliás, constituído o imóvel como a sua moradia, como a sua morada habitual. Ou seja, eu tenho que ter construído minha casa lá no terreno, na chácara, lá na propriedade. Tá certo? E lá eu estou investindo, eu estou cuidando da minha família, entendeu? Lá nessa propriedade. Aí eu consigo com que esse lapso temporal de posse de 10 anos ele caia para 5 anos. Tá certo? Aí, gente, esses requisitos eles variam, embora a posse não mude em praticamente quase nada, mas esses requisitos aí que vieram, o justo título, boa-fé, onerosidade, tem outras modalidades que às vezes não há necessidade. Mas isso aí nós vamos verificar mais para frente quando eu estiver. Cada modalidade vai trazer as suas especificidades. Tá certo? Espero que vocês tenham clareado. Tem muita gente que tem propriedade, tem posse e por um motivo ou outro não conseguiu regularizar. E eu ressalto aqui que existe outras modalidades de regularização da propriedade. Não é só o uso capião. Vocês, acredito que quase todo mundo sabe disso. O uso capião é uma situação. Se caso eu não regularizei minha propriedade porque não consegui, através do inventário, através de uma adjudicação compulsória e demais outras situações, aí poderá se optar pela uso capião para regularizar essa propriedade. Quem vai verificar isso para você é um profissional, é um advogado. Você vai lá no seu advogado, da sua confiança, leva as documentações para ele, o que você tem, ele vai verificar e ver qual o melhor caminho a tomar em relação à regularização desta propriedade, da propriedade. E eu, antes de encerrar esse vídeo, eu quero fazer uma ressalva aqui para os senhores. Uma coisa importante. Vejam só, gravem bem isso. Não se adquire propriedade através da uso capião. Não se adquire, vou repetir, não se adquire propriedade de bens públicos através da uso capião. Não se usa esse instituto para aquisição de propriedade de bens públicos. Bens públicos não são passíveis de serem adquiridos pelo Instituto da Uso Capião. Pode até ter outra forma de dizer de aquisição de bem público, mas está lá no direito administrativo, é outra história. Aqui se trata de direito privado, tá certo? De direito particular, propriedade privada, certinho? Por isso que quando se propõe uma ação de uso capião, e eu vou explicar isso lá na frente, quando eu estiver tratando do procedimento, de que é chamado a fazer parte dessa ação a Fazenda Pública Municipal, a Fazenda Pública Estadual e a Fazenda Pública Federal. Para quê? Para verificar essas questões, tá? E isso aí é regrado pela nossa Constituição, tá bom? Muita gente, inclusive, pensa que está na posse de um bem público aí, fica 20, 30 anos, ele acha que amanhã ele consegue usucapir este bem. De jeito nenhum, tá certo? Se ele é bem público, jamais você vai adquirir pela prescrição. Pode ter outras formas prescritiva, menos o Instituto da Uso Capião, tá certo? Então, gente, é isso aí, nós vamos dar prosseguimento. No próximo vídeo trará
uma outra modalidade de uso capião, e será surpresa para os senhores, porque esse é a modalidade mais utilizada. Fiquem atentos, porque essa é a modalidade mais utilizada, entendeu? Hoje no nosso... pelos operadores do direito, entendeu? As pessoas, quase todo mundo, assim, a maioria das pessoas tem uma situação parecida. Então fique atento para o próximo vídeo, que eu trarei uma modalidade que é muito interessante. Também ressalto que, como eu falei no início, isso aqui é uma forma de contribuir. Tem muita gente que não conhece, viu falar, às vezes não sabe o que é o Instituto da Uso Capião, e eu quero contribuir com o conhecimento que adquiri nos meus estudos, como graduando e depois especializando e depois atuando como advogado. Eu quero compartilhar, esclarecer, poder contribuir com esse conhecimento, tá certo? No mais, assistam o anterior, se gostarem se gostarem, compartilhem, curtam e compartilhem. E até breve. Um forte abraço.